Estamos de volta com o programa Justiça Cidadã, que é uma parceria da APAMAGES, a Associação Paulista de Magistrados, e a Rede Diário de São Paulo. Estamos hoje aqui com a nossa convidada, a doutora Andréa Maciel Pachá, que é juíza no Rio de Janeiro. Doutora Andréa, nós estávamos conversando sobre as obras que a senhora publicou e agora eu vou perguntar alguma coisa sobre as outras atividades, que mesmo dentro do judiciário a senhora faz várias outras coisas. E hoje eu sei que a senhora está atuando na ouvidoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O que é a ouvidoria? Para que serve? A ouvidoria aliás, tem sido uma experiência muito rica, porque nós estamos muito acostumados a ouvir as reclamações de dentro, nossas reclamações com falta de estrutura, com falta de funcionário, nossa dificuldade para trabalhar com volume de processos. E a ouvidoria é um canal externo, é um canal onde a sociedade chega diretamente ao judiciário. Eu imaginei, quando eu fui para a ouvidoria, que eu fosse ser bombardeada com questões que diziam respeito ao acesso à justiça. Porque, infelizmente, o CNJ agora publicou um resultado do Justiça em Números, que nós temos 90 milhões de processos em curso e que esse número aumentará para mais de 100 milhões no próximo ano. Isso é inadmissível, não existe uma massificação da justiça como essa em nenhum lugar do mundo. E isso não significa que as pessoas que precisam da justiça têm acesso à justiça. Então, nós aumentamos o número de processos e ainda assim somos deficientes no acesso à justiça. Eu imaginei que fosse esse perfil, o do reclamante na ouvidoria. Você pode entrar em contato com a ouvidoria para fazer reclamação, queixa, crítica, sugestão. A ouvidoria do Rio é responsável pelo cumprimento da Lei de Acesso à Informação, o canal onde as perguntas chegam sobre o funcionamento da justiça e os números é a ouvidoria. Mas o que chega na ouvidoria são reclamações sobre morosidade do processo. E esse é um problema que nós precisamos nos aparelhar para enfrentar. Eu não acredito mais na solução do varejo para enfrentar essa demanda de massa. Não é mais possível imaginar que não existam outros canais fora da justiça para resolver questões banais e cotidianas. Não é possível que uma pessoa tenha um problema com a telefonia e que precise ir à justiça para desligar uma linha telefônica. Os mecanismos administrativos de controle de composição andam falhando muito. E a sociedade acaba se infantilizando, porque a sociedade transfere para a justiça questões que são naturais da cidadania e do dia a dia e que precisam encontrar mecanismos para funcionar. Isso reflete não só nas relações de consumo, você sabe que a grande maioria desses 90 milhões de processos dizem respeito à deficiência na prestação de serviço de luz, de telefonia, serviço bancário e deficiência do próprio Estado. Porque os executivos fiscais, toda a parte de execução de imposto é levada para a justiça. A justiça não precisa receber esses processos. E quando você entope a justiça com esse tipo de demanda, você impede que a justiça atue onde ela é mais fundamental. Na questão da afirmação dos direitos fundamentais, na questão da moradia, na questão da mobilidade, essas demandas são judicializadas no mesmo bolo em que são judicializadas todas essas demandas de massa e que não precisariam da atuação da justiça. Então, eu penso que esse caminho é o que vai se desenhar para frente. Acredito que a mediação e a conciliação serão os caminhos fundamentais para a gente enfrentar essa demanda o recado que se dá para a sociedade, quando tudo é levado para a justiça, é um recado muito triste. É assim, você não tem condição de resolver seu problema. A gente aprendeu a falar. Então, assim, viver em grupo, viver na civilização, viver com a formação cultural ocidental que é a nossa, que é fundada nos direitos de humanidade, devia nos trazer um patamar melhor de diálogo e de conciliação e de composição desses conflitos. O ser humano, as pessoas reclamam muito que está tudo ruim, nada funciona. Eu nunca vi tanta gente insatisfeita. Mas o fato é que, na história da humanidade, esse é o momento mais rico que nós vivemos.
Nunca tantas pessoas no mundo tiveram tanto acesso aos bens de consumo, à saúde, à educação, à alimentação, ao lazer. Falta muito, porque o mundo tem 7 bilhões de habitantes. Mas em outro momento da civilização, jamais se viu um número tão grande de pessoas vivendo com tantos acessos a essas facilidades. Então, isso era para ser celebrado como uma vitória do mundo contemporâneo. Então, para mim, é muito duro perceber que quanto mais a gente avança, mais a gente se encolhe em humanidade. Usar a palavra como ferramenta de afirmação e de cidadania é uma necessidade. E não é o juiz que vai ensinar isso para você. Na vara de família isso é muito forte, as pessoas chegam na justiça e falam assim, a senhora tem que proibir meu filho de ir ao baile, então faz aí uma portaria, porque não pode entrar no baile funk quem não tiver 18 anos. Ora, o pai e a mãe são autoridades, eles é que têm que exercer a autoridade, têm que dar o limite, têm que exercer o papel de pai e mãe. Não é o juiz fazer esse papel. Não é o juiz que tem que dizer, você tem que gostar do seu filho, você tem que amar seu filho. Isso não existe, não tem juiz no mundo que faça isso. E nem esse é o papel do Estado. Eu penso que, nesse momento, o papel do Estado é devolver para a sociedade a autoridade que a própria sociedade tem de resolver suas demandas. E aí, sim, o judiciário poder escancarar as portas para os direitos que são fundamentais e que precisam de efetividade. E como que você acha que pode ser feita essa mudança, né? Porque também você já escreveu muito sobre a judicialização do afeto, exatamente isso que acontece nas varas de família, que até a escola do filho as pessoas querem que o juiz resolva qual vai ser, onde que ele vai estudar. Seria isso um problema cultural nosso? Como que poderia ser mudado? Eu acho que na formação. Da nossa parte, na formação por meio das escolas de magistratura, porque hoje você recruta os magistrados da sociedade. Eu acho engraçado quando eu ouço, juiz é diferente do resto do mundo, o juiz é desse jeito, é daquele jeito. Eu falo assim, gente, o juiz não nasce de ovo. Juiz vem dessa sociedade que a gente integra. Então, o que a gente está falhando é se enxergar no espelho, porque se enxerga que o juiz é autoritário, é arbitrário, é arrogante, esses atributos existem de alguma forma na sociedade, porque é desse lugar que os juízes são recrutados. Então, enxergar o defeito do outro é sempre mais fácil. Eu tenho uma experiência muito feliz na magistratura, Valéria. Eu sempre tive muita sorte de estar do lado de pessoas muito comprometidas com a escolha pública de distribuir justiça. Então, durante 20 anos, eu não tenho um dia que eu saia de casa para trabalhar, para ir ao fórum, para fazer minhas audiências, sem que eu me sinta extremamente feliz pela escolha que eu fiz. Eu acho muito legal a gente poder e ter o privilégio de escolher uma profissão onde a gente pode efetivamente contribuir para melhorar a vida das pessoas. E isso passa pela formação, sim. Talvez essa experiência mais ampla do teatro, do cinema, me faça ser mais generosa para enxergar a vida desse jeito. Mas eu acho que as escolas e as universidades precisam retomar a unificação dos saberes. A fragmentação dos saberes foi a pior coisa que aconteceu para esse país em termos de educação. Não é possível que a justiça, a cultura, a arte não nasçam da mesma raiz, que é a raiz da humanidade. E eu acho que quando a gente conjugar a união desses saberes, a gente consegue efetivar a revolução que a gente tanto deseja, que é um espaço menos desigual, porque essa igualdade ideal é como o amor ideal, ela também não existe, senão na utopia. Então, trabalhar com a redução de danos talvez seja o nosso papel nesse momento. Uma boa saída para essa mudança de cultura, né, tem sido, como você já falou mesmo, a conciliação, a mediação. Então, as pessoas que estão se separando e que realmente não estão conseguindo conversar com o ex-cônjuge, eles podem buscar a mediação fora do judiciário ou tem que ser só através de uma ação no judiciário? Não, podem buscar antes e cada vez mais aumenta esse número de atendimento. Porque são casos também que não são casos terapêuticos, antes ia para terapia de casal. E tem problemas que não são terapêuticos, são muito objetivos. E um mediador tem condição de atuar e de resolver. A experiência da advocacia pré-processual indicando a mediação como alternativa tem sido muito importante.
tem outras atividades, né, como eu já falei, que você exerceu, e uma delas foi ser conselheira do Conselho Nacional de Justiça. E até tivemos a oportunidade de trabalhar juntas naquela ocasião. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa atividade do Conselho Nacional de Justiça, que ainda hoje tem essa imagem de punir juízes e só dessa parte mais de sanção para o próprio juiz. No início, quando o Conselho foi instalado, eu fui fortemente contrária à instalação do Conselho. Eu acreditava que os tribunais tinham mecanismos de se controlar e de exercer um controle. Eu achava uma falta de respeito e uma invasão à nossa capacidade de fiscalização, de disciplina e de gestão. Depois isso foi superado pelo Supremo. Na época nós entramos com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo. O Supremo disse não, o Conselho é constitucional. Virada essa página, eu fui integrar o Conselho por indicação do Supremo no segundo mandato do Conselho. O Conselho já vai fazer 10 anos. E ali eu percebi que a tendência ao julgamento dos iguais é muito difícil. É humano e é compreensível. E, infelizmente, eu gostaria de não ter tido conhecimento de grandes descalabros que aconteciam dentro de alguns tribunais. Por outro lado, como eu tinha uma experiência associativa, eu também consegui enxergar que aqueles casos eram pontuais e eram muito marcados, e que não era possível generalizar a fiscalização como se todos os juízes fossem bandidos de toga, como se disse num determinado momento. E isso nos desconstrói de uma maneira muito danosa, porque a informação que se dá para a sociedade é que tudo que é público não funciona. Todo juiz está ali para se dar bem, e que não é verdade. Então, nós que conhecemos a magistratura de perto e atuando em frentes muito importantes, sabemos da importância que é um juiz correto, comprometido e legitimado pela autoridade de se aproximar da sociedade. Mas existia necessidade, sim, de um órgão externo de controle. E o que eu entendi na época que eu integrei o Conselho, e que eu entendo hoje, é que mais do que a fiscalização, o CNJ tem um papel fundamental ao traçar políticas judiciárias a serem seguidas pelo país. E na ocasião, eu tive a alegria de participar da construção do Cadastro Nacional de Adoção, que era uma ferramenta que não existia e que seguramente sem o Conselho não teria sido implantada no Brasil inteiro. A instalação das varas de violência contra a mulher, que se transformou numa política nacional e que, de alguma forma, levou os tribunais a atenderem, ainda que precariamente, uma demanda que dava visibilidade a esse monstro que é a violência doméstica, que se perpetua, e a conciliação e a mediação, que foi um trabalho que nós fizemos lá muito efetivo, porque a ideia era multiplicar a ideia, era mudar a cultura. Esse trabalho de mudança de percepção foi um trabalho que a gente fez com muita felicidade. E eu só temo que essas políticas não tenham continuidade, porque o fundamental nessas ações é que elas sejam contínuas e compreensíveis, porque senão viram projetos que acabam e que se esgotam em si mesmos, e aí não altera nenhuma mudança para ninguém e não muda a forma da gente trabalhar. Então, a minha esperança é que, assim, como o Conselho é um órgão novo, que a gente ajuste esses discursos e essas formas de atuar, e sempre objetivando o que é fundamental, é que o judiciário trabalhe melhor para a sociedade e não para si mesmo. Vamos voltar às ruas agora com a pergunta do povo, de você que está assistindo ao nosso programa. O que é necessário para ser uma escritora? Bom, o que é necessário para ser um escritor é escrever. E se você conversa com qualquer pessoa, todo mundo diz que a vida daria uma história. E que é verdade, a vida de todo mundo daria uma história. As histórias que a gente escuta são histórias para serem contadas, mas o que se lê é o que se escreve. E no curso de roteiro que eu tinha, que era orientado pelo Alcione Araújo, que era um escritor fantástico e que infelizmente nos deixou há 2 anos, ele dizia isso, que escrever é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então é um exercício mesmo, diário, cotidiano, e principalmente um exercício de leitura.
poucos dias eu li com o meu filho caçula Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke, e ali eu acho que ele conseguiu sintetizar com muita clareza o que é preciso para ser um escritor. É, antes de mais nada, ser um ouvinte atento das histórias que acontecem, porque o mundo está aí cheio de histórias para serem contadas, e escrever é uma maneira de organizar esse caos para poder ir adiante. Nós estávamos conversando também dos projetos do Conselho Nacional de Justiça, e um deles era sobre a violência doméstica, que você comentou. Você acha que ainda hoje existem muitas mulheres que apanham e que não tomam nenhuma providência? E por que será que isso acontece ainda no mundo de hoje? Infelizmente, a violência de gênero não é a nossa jabuticaba, não é um problema do Brasil. E, infelizmente, é um problema de gênero mesmo e é mundial. E ultrapassa qualquer aspecto econômico, social. Isso pode se agravar em um ou outro país pelas diferenças e pela desigualdade, mas a Suécia tem violência de gênero, a Alemanha tem violência de gênero e o Brasil, infelizmente, tem muita violência de gênero. O que a Lei Maria da Penha fez foi jogar luz no problema, porque uma violência que era silenciosa começou a se tornar visível e a incomodar a sociedade. Por outro lado, nós não temos percebido uma redução no número da violência. E é muito triste que cada vez que a gente se reúna para celebrar o Dia da Mulher, a nossa vinculação imediata seja a violência de gênero. Eu acho que nós ainda estamos muito longe de chegar a uma igualdade. Infelizmente, existem mulheres que praticam as mesmas atividades profissionais que homens e que ganham muito menos do que homens. Infelizmente, o assédio moral e sexual é uma constante na nossa sociedade e, lamentavelmente, a nossa sociedade tem aprendido a lidar com essa questão da diferença de gênero e ao respeito pelo gênero diferente de uma forma muito cínica, porque se trata disso como se não tivesse violência e tenta-se terceirizar para a mulher a responsabilidade pela violência. Não é raro que nós escutemos que fulana de tal saiu de minissaia e foi violentada, estava querendo o quê se estava de minissaia? Como se fosse culpa e responsabilidade da mulher cuidar da agressividade masculina. E é surpreendente, né? Porque quanto mais escancarada é a sexualidade, quanto menos preconceito se tem, maior o número de brutalidade e de violência. Então, eu acho que isso é um trabalho para ser feito com as gerações que chegam e para ser feito com muito cuidado, porque não existe uma democracia real enquanto não se enxergar os homens e mulheres iguais em obrigações e em direitos. E a Lei Maria da Penha, as disposições da lei, podem ser utilizadas pelos homens que também apanham? Porque é mais difícil, né, ocorrer, mas também existem casos, a gente na vara de família às vezes vê alguns. A Lei Maria da Penha é uma lei de gênero, ela só serve para a mulher vítima da violência. Ela é aplicada em algumas relações homoafetivas, quando a mulher é vítima da violência, mas ela é uma lei específica para o gênero. O homem que apanha tem o Código Penal e não se criou uma lei especial para atender a exceção. A lei especial foi criada para reforçar a ideia de que existe um segmento de mulheres que são violentadas, abusadas, que sofrem ameaça e que precisam de uma proteção do Estado. Tem uma outra atividade sua que é ser diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Esse instituto ele é bastante moderno, avançado nas posições, né? Bastante divulgada a posição do instituto. Você poderia falar um pouco sobre que tipo de trabalho que tem feito esse instituto? Eu entrei no IBDFAM há pouco menos de 3 anos e eu sempre tive uma relação com o IBDFAM de paquera permanente, todas as vezes que eu fui juíza de direito de família. Eu acho que o IBDFAM hoje é um instituto que mais mergulha nas questões de transformações da sociedade. A diretoria inteira é de uma qualidade técnica excepcional, as questões que são colocadas são tratadas com muita densidade, os textos são publicados quase diariamente no site, na revista, se tem acesso à jurisprudência, à transformação diária, e para mim foi um orgulho poder integrar a diretoria do IBDFAM, que embora seja um instituto de vanguarda, que sempre está conectado com
com as grandes transformações, com as mudanças, é um lugar onde o debate é feito de uma forma muito respeitosa, como devem ser os debates acadêmicos. Então, eu acho que a gente está num momento em que se avançou demais em legislação, e o que a gente precisa agora é cuidar da nossa formação humana. E que nem sempre a vanguarda significa vanguarda quando não vem acompanhada de uma rede valorativa do cuidado, da ética e da solidariedade. Assim, ser moderno não significa abrir mão dos vínculos, abrir mão dos limites, abrir mão de formas de convivência que são extremamente ricas para a nossa vida em grupo e em vida familiar. E esses movimentos sociais recentes, essas passeatas, a própria eleição que teve bastante movimento, né, de um lado, de outro, você acha que isso interfere, tem interferido na família, nas formações familiares? Eu penso que a gente viveu um momento de esvaziamento da vida pública. As grandes questões políticas públicas foram subtraídas da sociedade com a queda do Muro de Berlim. Então, é como se a sociedade não participasse mais das grandes questões, que as grandes questões hoje se resumem à transnacionalização do capital, porque é o que interessa para o mundo, que o mundo viva em paz e que o capital possa circular onde interessa. Então, o que aconteceu nesse momento? As pautas que eram privadas e familiares ocuparam a vida pública. As relações homoafetivas, o direito ao aborto, todas essas questões começaram a ser tratadas publicamente, direito à intimidade, como se fosse a pauta política pública. Você vê que todos os candidatos foram confrontados com essas questões ao longo dos debates. E quando junho veio às ruas, né, que a sociedade invadiu as ruas, não se sabia, como não se consegue avaliar até hoje, que tipo de movimento tinha ali, porque não era um movimento único, não era um movimento homogêneo, eram insatisfações que brotavam de todos os lugares. E nesse contexto, para mim, foi muito surpreendente perceber que mesmo crescidos numa sociedade que privilegia o consumo, que privilegia o egoísmo, e aqueles meninos e um grupo grande deles conseguia se ocupar de questões que não diziam respeito à própria vida, que eram questões de moradia, de mobilidade, que era assim, apareceu ali, e isso eu vi com um encantamento, uma rede de solidariedade que nasceu numa adolescência, que cresceu nessa sociedade de consumo. Então foi bacana ver esse movimento, eu achei que foi muito positivo ver a forma com que a sociedade se reorganiza e compreender que nós fazemos parte de um movimento de mudança permanente. A angústia que apareceu no primeiro momento era pela segurança, pela estabilidade, todo mundo querendo amarrar e criar camisas de força para aprisionar esse movimento, como se fosse possível identificar com o olhar que a gente tinha até então. Eu aprendi a enxergar isso de uma maneira muito mais aberta, que assim, a sociedade se transforma diariamente. E se nós nos percebemos agentes dessas transformações, nós vamos poder fazer um trabalho muito importante. E foi o conselho que eu dei para os meus filhos, que são adolescentes e que demandam alguma estabilidade e segurança. Assim, aprende que para viver em grupo a gente precisa se adaptar. Essa talvez seja a maior leitura que eu tenha feito desses movimentos. E com esperança sempre, porque eu acho que isso é da gente, né? Com certeza. Então, e agora você tem essas duas obras, né? Uma para tratar mais das separações, a Vida Não É Justa, a outra já com uma continuidade, tratando dos outros casos de guarda, de idoso. E você tem ideia de escrever uma terceira obra? É uma trilogia? Eu ainda não tenho clareza se vem a trilogia, acabei de parir esse segundo livro. Eu tenho muitas histórias ainda para contar, mas eu estou trabalhando num romance, que é um romance da nossa geração, que é um romance da geração que nasceu no meio dos anos 60 e que não tem muita identidade ainda, não consegue entender o sentimento de pertencer a um país que cresceu no silêncio, que cresceu na ditadura. Então eu tenho trabalhado nisso, mas pode ser que venham novas histórias. Que interessante. E você quer deixar uma mensagem para o pessoal que estava assistindo a gente? Eu quero agradecer o convite da APAMAGES, dizer que para mim é uma alegria sempre vir a São Paulo, participar com a Justiça de São Paulo, com os colegas de São Paulo, de projetos que eu sei que são tão importantes
para a sociedade e torcer para que o Justiça Cidadã se fortaleça como um canal de cidadania. Foi um grande prazer estar aqui com você e observar e ouvir tantas coisas interessantes que você tem para contar. Então agora a gente vai encerrar esse programa e na semana que vem voltamos com o programa Justiça Cidadã. E se você tiver alguma dúvida, você por favor encaminhe por e-mail para justiçacidadã@diariosp.com.br. Até o próximo programa.